trabalho continua no planejamento de uma nova escola no sul da cidade. Notificações sobre questões de trânsito e estacionamento e uma prévia da eleição primária estadual, entrevistas com candidatos locais e o que os eleitores da cidade precisam saber antes de terça-feira. Eu sou a Luísa Barros de Oliveira e este é o The Frame, notícias de Framingham em foco. Olá e bem-vindos ao The Frame, uma iniciativa do Access Framingham. Mais adiante no programa, temos prévias das próximas disputas primárias estaduais, que estão marcadas para esta terça-feira, 3 de setembro. O The Frame conversou com os candidatos democratas para a cadeira de representante estadual do 7º Distrito de Middlesex, assim como para a posição do Distrito 2 no Conselho de Governador. Essa conversa vem em breve, mas primeiro, uma atualização sobre o plano de construir uma nova escola no sul da cidade. O Comitê de Construção Escolar de Framingham aprovou o envio de um perfil educacional para a Autoridade de Construção Escolar de Massachusetts para revisão durante a sua reunião na segunda-feira, 26 de agosto. O grupo de 13 membros tem a tarefa de supervisionar o processo de desenvolvimento de uma nova escola primária para substituir a Hamway Elementary na Water Street. Autoridades locais adquiriram uma propriedade na Bethany Road em um acordo de $9 milhões com as irmãs de St. Joseph no ano passado, e esse local está programado para ser nova escola primária do lado do sul da cidade. Os proponentes dizem que a nova escola vai resultar em mais acessibilidade ao sul da Rota 9 e, ao mesmo tempo, aliviar as preocupações com a falta de espaço em Hemingway e expandirá as oportunidades educacionais para alunos pré-escolar e do jardim de infância. A apresentação do perfil educacional foi exigida pela autoridade, pois autoridades estaduais e locais trabalharão juntas para desenvolver o local. Autoridades da cidade tinham como meta anterior setembro de 2029 para a abertura de uma nova escola no lado do sul de Framingham. Autoridades da cidade estão procurando 4 moradores para se voluntariar na Comissão de Trânsito de Framingham. O grupo trabalha com representantes da polícia, bombeiros e escolas e obras públicas para estabelecer e alterar as regulamentações de trânsito locais. 4 moradores, um para servir como representante da comunidade empresarial, outro como morador do centro de Framingham e os 2 últimos atuando em uma função geral, são necessários para preencher termos que terminam em datas variadas nos próximos 3 anos. O prazo para se inscrever na comissão de trânsito é segunda-feira, 30 de setembro. Falando em regras de trânsito, um lembrete final que as emendas às regulamentações de trânsito, estacionamento e transporte em Framingham, que foram aceitas pela comissão em abril, entrarão em vigor nesse domingo, dia 1º de setembro. Essas mudanças incluem a proibição de estacionamento para veículos com placa comercial aos domingos, assim como durante o horário noturno. Lembrando que o horário noturno é de 11 da noite de um dia até 6 da manhã do outro. Estacionar a menos de 7 pés de uma entrada residencial também será proibido. Visite a aba da Comissão de Trânsito no site da cidade, framingham.ma.gov, para obter a lista completa das mudanças que ocorrerão no domingo. Mais histórias que importam para a sua comunidade podem ser encontradas na fonte mais recente de informações locais, www.theframe.news. De detalhes adicionais sobre histórias que você vê em nosso programa, a cada semana há artigos de destaque que concluímos recentemente em Framingham. Você pode encontrar tudo lá. Nos siga nas nossas redes sociais também. Nossas contas no Instagram e no X podem ser encontradas no @framesnews_. Vá até o canal do YouTube do Access Framingham e clique no botão de inscrição para garantir que você nunca perca um episódio do nosso podcast de notícias. No Facebook, basta digitar The Frame. E agora, o assunto principal do programa desta semana: a próxima eleição primária estadual. Os eleitores de Massachusetts, incluindo Framingham, votarão nesta terça-feira, dia 3 de setembro. Há 2 disputas notáveis nas primárias desse ano na cidade, e ambas estão na cédula do Partido Democrata. Começamos com uma prévia da disputa primária para a 7ª cadeira de representante estadual do Distrito de Middlesex, já que o titular, Jack Patrick Lewis, está enfrentando um desafio do Ashland Affordable Housing Trustee, Carlton Phelps. Podemos conversar com ambos antes dessa terça-feira.
2024 marks the first time Representative Lewis will be taking part in a contested primary since he first won the seat back in 2016. In recent years, he's touted support for a wide range of legislation developed on Beacon Hill, including an expansion of benefits for veterans and a boost for maternal and youth health. A major lesson Lewis has learned in his time, as he told us, developing relationships with both politicians and local stakeholders is key. And those relationships have helped me to craft legislation, to know where to put my political energy, how to spend my political capital, and try to be everywhere in the community so that most people hopefully know who their state rep is or how to get a hold of them. Having worked as an affordable housing trustee and as a bank auditor for the Federal Home Loan Bank of Boston, Phelps believes using his experience in finance and housing can result in positive legislation for Framingham and Ashland, working towards making down payments more attainable and incentivizing strategic housing developments are some pillars of his platform. Another one of those key points, an increased sense of transparency coming from the State House. I want, from now on, the state reps on that level to be able to share how they vote, because we need to know, as the people, we the people need to know how our state rep votes for everything, from public safety on to housing, everything. Phelps has criticized Lewis's vote in 2021 against a rule in the House that would have revealed exactly how state reps vote on bills at the committee level. In response, Lewis noted that any constituent is free to reach out to him on any legislative matter and that they can expect an answer, adding that the things residents of the district truly care about are results. Even as they run against each other, they share many of the same ideals. They both label themselves as progressive, both identify education, housing, public transportation, and climate resiliency as major areas for improvement, and both have advocated for the continued protection of civil rights. As they tell it themselves, though, Lewis's difference is the efforts made during his tenure in the community and on Beacon Hill, while Phelps's is the sense of transparency that he wants to offer residents of the 7th Middlesex District. What I have done in a relatively short period of time, 8 years, is pass more legislation that I'm the lead sponsor of, and pass more legislation that I'm the co-sponsor of, than the vast majority of my colleagues. And if I'm reelected, I'm just going to continue doing that. This vote isn't going to be about the people you know, all the politicians that endorse you. This is really bringing it back to the people so the people can make a decision, an informed decision on what solutions are you going to bring to Beacon Hill. The people care about everyday solutions for our economy. How do I put food on the table, clothes on my back, and a roof over my head? Focando agora na outra eleição local notável que acontece durante essa primária estadual. A corrida de 4 vias para a nomeação do Partido Democrata para a cadeira do Distrito 2 no Conselho de Governador de Massachusetts. O papel do Conselho é aconselhar o governador sobre certas questões legais, como nomeações para juízes ou recomendações sobre perdões. Framingham é uma das quase 40 cidades que estão representadas pelo Distrito 2 do Conselho do Governador. Essa cadeira do Distrito 2 está vaga desde 2022. Agora, Tamisha Civil, Muriel Kramer, Sean Murphy e David Reservets, todos competindo pela candidatura democrata. Nós nos sentamos com todos os 4 candidatos para saber mais sobre os seus antecedentes, assim como eles acham que suas experiências informariam suas decisões na função. Aqui está uma prévia do segmento Frame by Frame desta semana sobre a corrida para o Conselho do Governador. If we want to represent people of all walks of life, we want to make sure that our council is represented as well, making sure that when we nominate judges, that the ideology of the judges reflect the constituents in our community, and they also have a knowledge of what the community is going through. One of the best parts, I think, about this competitive primary in District 2 for great candidates is that it's elevating the conversation. And why that is important is it's a really powerful job, right? We make decisions on the Governor's Council that establish really powerful positions for the future. The Governor's Council does an awful lot of things. It's not just picking judges, it's a lot of the court positions, things like that. But the one that everybody talks about, and probably in my opinion the most important, is confirming the judicial nominees. So look, I just want to ensure that we have good, qualified judges. I'm a Democrat, I got democratic values, but I don't want the judiciary to be over-politicized. If you really think about it,
the judiciary is designed to be the referee between the left, the right, and everything in between. The vetting of judges is crucially important for a lot of reasons, one of which is to make sure that these judges are unbiased, that they're going to hear the evidence that's presented to them and render a fair and just award or ruling. It will come down to the Governor's Council to make sure that we have the right people doing that. Publicaremos esse segmento Frame by Frame online para você ver antes das primárias, junto com toda a lista de entrevistas que conduzimos com Lewis, Phelps e os 4 democratas concorrendo à nomeação do Conselho de Governadores local. Você pode assisti-los acessando nosso site, o frame.news, ou visitando o canal do YouTube do Access Framingham. Agora, a corrida primária para a corrida do Conselho de Governadores na cédula do Partido Republicano é incontestada, já que Francis Crimmins Jr. está programado para avançar para a eleição geral de novembro e concorrer contra quem quer que surja como vencedor nas primárias democratas. Os eleitores do Partido Republicano em Framingham também vão escolher um candidato para senador dos Estados Unidos, já que Bob Antonellis, Ian King e John Deaton estão todos tentando garantir esta nomeação. O vencedor desta primária enfrentará a atual democrata Elizabeth Warren por uma chance em Washington. Antes de encerrarmos esta semana, alguns breves lembretes sobre as primárias estaduais na terça-feira, dia 3. As urnas em Framingham estarão abertas de 7 da manhã às 8 da noite. Uma lista completa de distritos eleitorais e uma ferramenta para ajudar a determinar onde fica o seu local de votação podem ser encontradas no site da cidade, framingham.ma.gov, na aba City Clerk e Elections. As cédulas enviadas pelo correio devem ser recebidas pelo escritório do City Clerk até 8 horas da noite no dia da eleição. As urnas de depósito de células atrás do Memorial Building e na McAuliffe Branch Library na Water Street estarão abertas até este horário também. As células enviadas pelo correio também podem ser entregues em uma caixa de depósito no escritório do City Clerk dentro do Memorial Building. Isso é tudo para o Framingham News in Focus desta semana. Por toda a equipe aqui no The Frame, obrigado pela sua audiência. Meu nome é Luísa Barros de Oliveira. Falaremos com você na semana que vem. Até lá!